Graça e paz, amados irmãos, queridos, este será o quarto vídeo sobre o tema Jesus e Yeshua encarnou Deus, ok? Esse aqui é um combate à doutrina da Trindade, do unicismo, é a pregação do verdadeiro monoteísmo. Por quê? Porque o trinitarismo não pode ser monoteísmo. Porque no monoteísmo existe um único Deus, não um Deus composto por três deuses, ou uma divindade, né, composta por três deuses, como é ensinada aí na doutrina da Trindade, tá bom? Então, quando o cara fala que ele crê na Trindade, ele já não é monoteísta. O cara que é monoteísta, ele sabe que o Pai é um e que ele é o único Deus e que o seu filho, Yeshua, é o Messias. Tá certo? Então nós daremos introdução a esta pregação. Eu tenho alguns materiais aqui. Eu tenho, por exemplo, a Bíblia Apócrifa. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Tá meio apagado aqui, ó. Apócrifos da Bíblia. Um livro que deveria constar no nosso porque não tem nenhum tipo de alteração. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Porque dentro da Bíblia Apócrifa eu estou aqui com o Evangelho. Não sei se vocês conseguem ver. Evangelho. Deixa eu ver aqui se eu pegar, tirar aqui um pouco de luz. Aqui, ó. Evangelho de Nicodemos. Ok? E nós abordaremos aqui um ponto sobre isso, né? Quando se acusa o Messias diante de Pilatos de ser fruto, oriundo, né? Originário de um ato fornicário. Então, Nicodemos mais 11 testemunhas, 12 no total, combatem Anás e Caifás, né? E uma outra multidão, atestando que foram testemunhas presenciais do matrimônio de Yosef com Miriam, com Maria, deixando claro que o Messias não nasceu de um ato de fornicação ou relação sexual antes do casamento. Então, o que isso significa? Eles estão querendo dizer que Maria engravidou de José depois de casada. Ela não estava grávida antes, tá? Como os contraditores, aqueles Anás, Caifás e mais uma turma ali, estavam dizendo para Pilatos, tá? Acusando Yeshua de ser originário de um ato fornicário, lembrando, fornicação no sentido de ato sexual antes do matrimônio. Certo? Bom, antes de mais nada, eu peço que você faça o seguinte: se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos, já dá o seu joinha lá. E qualquer dúvida que você tenha sobre aquilo que estamos ensinando, você pode no comentário fazer ali as suas perguntas, tá? Esse vídeo não é ao vivo, ele é gravado, não é uma live, portanto, você tem que deixar o seu comentário nas perguntas mesmo, tá bom? Ali nos comentários. Bom, vamos dar início então aí à nossa pregação. E como eu havia dito para vocês, né, hoje nós leremos aí Lucas capítulo 1, que trata um pouco sobre a questão do nascimento. O grande problema para más interpretações também está aí na questão de conjugação verbal, sem falar as alterações propositais, aí as jogadas de palavras, né, que acabam aí trazendo uma dificuldade na interpretação real e já são feitas no intuito de levar o indivíduo para a margem interpretativa da doutrina do nascimento virginal. Então esse vídeo aqui ele não só serve para provar que o Messias é filho natural de José, né, filho de Deus encarnado na linhagem por meio de José, né, no ventre de Maria, como também para combater trindade, unicidade, porque a unicidade prega que Deus ele é um que se manifestou de três formas: na criação como Deus,
na redenção como filho e na consolação como espírito, o que também é uma heresia, porque o filho diz em João 14, 28, o Messias diz o seguinte, olha, que o Pai era maior do que ele. Vamos lá? Então, abram comigo aí as suas Bíblias, no Evangelho de João 14, versículo de número 28. João 14, versículo de número 28. Olha o que diz. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é o quê? Maior do que eu. O Pai é o quê? Maior do que eu. Então o Messias deixa bem claro que o Pai, Deus, é maior do que ele. E mais, vamos lá. João 17, a partir do versículo de número 1. Vamos ver? João 17, 1. Olha o que o Senhor diz aí. João 17, 1. Jesus e Yeshua falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Versículo 2. Veja bem que ele disse o quê? Vamos ler o versículo 1 de novo? Glorifica a quem? Teu filho, não teu parceiro, não um dos deuses que compõem a divindade. Não. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A ti quem? O Pai. Então o que nós entendemos? Se ele é pai e ele é filho, o pai é maior que o filho, obviamente, certo? E o pai vem primeiro do que o filho, obviamente, certo? Porque ele é pai, ele é o gerador. Assim como lhe deste poder, veja bem, assim como lhe deste poder, assim como lhe deste poder. Então o poder que o filho tinha foi concedido por quem? Pelo pai. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, então se o pai lhe deu poder, é porque o pai é mais poderoso do que ele e concedeu a ele poder. Certo? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Vamos lá. E a vida eterna é esta, 2 pontos. O que é a vida eterna? Isso aqui é o Messias falando. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Aqui em grego, único, se eu não me engano, está escrito mono. Mono ou uno, deixa eu ver aqui direitinho. Para não ficar só nas minhas palavras, né? Deixa eu verificar aqui, mas se eu não me engano é isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da iluminação. Não sei se dá para vocês verem aí, acho que não dá para vocês verem. Bom, aqui é um dicionário online que qualquer um pode ter acesso, chamado NepSearch. Então, se você coloca no Google lá, capítulo 1, versículo 1 de tal livro, em grego, aí vai aparecer em NepSearch, vai ter cada palavra em grego, você clica nela, ela vai vir ali todas as formas como podem ser vertidas na tradução para o português. Então, é muito bom para a compreensão. Eu já falei para alguns irmãos no grupo, inclusive, sobre isso. Mas é isso aí, vamos lá. João, capítulo de número 17,
versículo 3. Vamos lá. O inimigo já está agindo já. Vamos lá. João capítulo 17, versículo 3, em grego. Aí já vai abrir direto no NapSearch. Eu estou fazendo esse método porque o inimigo já está agindo aqui, travando as coisas. Até agora eu estava estudando aqui, estava normal. Vou falar de novo. João capítulo 17, versículo 3, em grego. Vamos lá. João 17, 3. É isso mesmo. Não vai dar para vocês verem, mas consta mono. O que significa mono? Mono é um Deus só. Não é um Deus composto, como eles querem que vocês entendam na Trindade, tá? Mono é um Deus só, composto por si só. Ele não tem mais ninguém com ele, ele é mono. Ele não é trino, ele não é duo, ele é mono, tá? Vamos lá. Monos, ou mono, né? Sozinho, sem companhia. Olha que coisa. Destituído de ajuda. Único, somente. Isso é o que significa mono. Quando o Messias disse aqui, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único. Onde está escrito único aqui? É mono. Entenderam? Mono. E vê que interessante? Deixa eu só ver aqui mais uma coisinha aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, Jesus, né? Cristo, a quem enviaste. Então, único. Por que colocaram a ti só? Porque o sentido de mono é mais exclusivista. É assim, olha, sozinho, sem companhia, desamparado, não tem mais ninguém com ele nessa condição, destituído de ajuda, não tem ninguém que possa ajudá-lo em alguma coisa, até porque ele é o Todo-Poderoso, sozinho, único, somente. Então, ele é um Deus mono, ele não é um Deus composto, não tem quem o ajude, quem compõe a divindade com ele, ele é exclusivo. Então, o que o Messias estava dizendo aqui é que Deus, ele é um Deus só por si só, não existe ninguém com ele que seja Deus com ele, que esteja em sua companhia, que o ajude. Ele é único, ele é sozinho como Deus, nessa condição de Deus, entenderam? Então a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então só que, por esses dois versículos que eu mostrei para vocês, a gente desfalca já a doutrina da Trindade. No capítulo 14, versículo 28, eles dizem que o Messias pré-existe com o Pai desde sempre, desde a eternidade. A eternidade, esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito, já existe. Ou seja, essa divindade composta por três pessoas. Por esse versículo, desmente essa composição trina, né, da divindade. E João 14, 28 deixa bem claro, né, o Messias falando que o Pai é maior do que ele. Certo? E aqui, o Messias está dizendo o seguinte, ó, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Olha, voltando um pouquinho. Vamos lá. Yeshua, Jesus, falou essas coisas, né, João 17:1, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Ou seja, alguém que glorifica é maior
do que o que é glorificado. Se ele se dirigiu a este ser como pai e se colocou na posição de filho, e pai é o que gera, então ele é gerado do pai, e sendo filho inferior a essa figura paterna, para que também o teu filho te glorifique a ti. Vamos continuar. 2. Assim como lhe deste poder. Quem deu poder? O pai, que é maior do que quem? Do que o filho. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, lhe deste. Só concede poder quem tem maior autoridade, aquele a quem ele concedeu. Certo? Aquele que recebe autoridade, recebe poder, ele é inferior àquele que o concede. Sendo assim como lhe deste poder, o pai lhe deu poder, é maior do que ele, né? Sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E agora ele fecha declarando o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único, exclusivo Deus, um Deus mono, não é um Deus trino, é um Deus mono. A Trindade prega um Deus trino, um Deus composto por três pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aqui o Messias está desmentindo essa ideologia da Trindade, essa doutrina maligna. O que ele diz? Que Deus é, aqui ó, onde está o único, em grego, mono. Ou seja, ele é Deus por si só, não tem companhia, é sozinho, exclusivo, único, não tem ninguém o acompanhando nessa condição de Deus. Ele é um Deus mono, ele não é um Deus trino. Tá certo? Te conheçam a ti só por monodeus, né? Único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Não há um trino Deus, há um Deus mono, único. Tá certo? Bom, dita estas coisas, vamos aí nos aprofundar a questão do nascimento do Messias. Tá certo? Então vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, aonde no vídeo anterior eu havia corrigido algumas falhas dentro desses ensinamentos aqui, tá certo? Então vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, foi assim. Estando Miriam, Maria, sua mãe, desposada, aqui é casada, tá? Não é noiva. Por quê? Porque a palavra que é colocada aqui, nós encontramos ela também em Lucas, em um outro momento. Em Lucas, essa palavra entra em referência a ela no momento em que ela estava prometida em casamento. Esta mesma palavra, dentro deste contexto, que no caso aqui já era a noite de núpcia, ela já estava casada. E nós vamos entender isso mais para baixo. Mas vamos lá. Ora, o nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim: estando Maria, Miriam, sua mãe, casada com Yosef, José, antes de se ajuntarem, porque eles estavam na noite de núpcias, então antes deles terem relação, o que diz aí? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Por quê? Por conta do episódio de Lucas, tá? Por conta do que aconteceu lá em Lucas, capítulo de número 1. Vamos ler? Vamos lá. Lucas, capítulo 1, ali ela estava prometida em casamento. Não estava casada ainda. Não estava na noite de núpcias. Então, é o episódio anterior a esse que trouxe a ela este pensamento. Por isso que ela achava-se, né? Pensava estar grávida do Espírito Santo, tá? Achava-se grávida, pensava estar, não achava-se de ser encontrada grávida, tá? Então vamos lá. Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Eu ia ler na Bíblia aqui, sendo que eu posso... Nós vamos voltar aqui para Mateus, mas vamos lá. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Lucas 1, 26. Prestem bastante atenção. E no sexto mês de gravidez de Maria Isabel, tá? De Elisheba, né? Ou Elisheva, mãe de Yohanan, lavador, de João o Batista, esposa de Zacarias, né? O sacerdote.
E no 6º mês de sua gravidez, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Desposada aqui já entra no sentido de noiva, prometida em casamento, certo? A uma virgem desposada com um varão cujo nome era Iosef, José, da casa de David. E o nome da virgem era o quê? Maria, né? Miriam. Vamos continuar. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, não é salve, tá? É shalom. Não existe a saudação salve, ela é romana. Tá? Os romanos que falavam salve ou ave, né? No caso aqui é shalom. Eu te saúdo, muito favorecida, agraciada. O Senhor, aqui consta o tetragrama, onde está Senhor aqui, se referindo a Deus, é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui onde está Senhor é o que eles chamam de Jeová, né? Na verdade é o tetragrama, Yod-Rei Vav-Rei, cuja pronúncia é pré-exílio Yahu, pós-exílio Yehoa, né? Yehoa da onde veio Jeová. E Yahu é da onde veio Yahué, né? Da onde veio Javé, a forma abreviada, pré-exílio, Yahu, tá? E entrando o anjo onde ela estava, disse, Shalom, não é salve. Eu te saúdo, muito favorecida, agraciada. O Eterno, o Senhor, Deus, é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava. Ela ficou pensando, matutando. Que saudação seria esta, né? Tipo, por que ele me saudou dessa forma, né? E disse-lhe então o anjo, Miriam, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre, veja bem, tudo no indicativo do futuro. Ela que achou que estava assim. Ela que pensava que tinha engravidado. Mas aqui está tudo no indicando o futuro. Indicando o futuro. Só para vocês saberem, a prima dela, né, Elisheba, Isabel, quando ela ficou grávida, por conta da vergonha que tinha, que engravidou na sua velhice e tal, ela não quis contar para ninguém. Então, ela ficou em casa, não ia visitar ninguém e não visitava ninguém. E o casamento de Maria, né, estava marcado para aquele mês. Aqui nós estamos poucos dias do casamento de Maria, mãe do Senhor, com José. Então o anjo vem, faz essa saudação. Aí depois disso nós entramos no episódio lá de Mateus. Depois ela vai para a casa de Isabel. O episódio de Mateus está entre a visita do anjo, tá? E ela ter ido visitar Isabel. Quando ela foi para Isabel, ela já estava grávida de José, porque já tinha casado. Então Mateus entra ali no meio. Só para vocês saberem. Então, nós temos aqui um episódio onde o anjo fala com ela, certo? Depois nós temos o episódio ali da noite de núpcias, do casamento de Maria com José. Na noite de núpcias, quando ele foi tocá-la, ela falou, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Só que ela não estava grávida, porque se ela tivesse grávida, como que se dariam as provas da virgindade? Como se daria? Como se explicaria? Ela não ia estar menstruando. E aí, como que se daria? Ah, mas eles já marcavam numa época em que a mulher não estava no ciclo dela, mas aí, e o tempo de que aconteceu? Ela ia ficar quanto tempo? Então a gente tem que entender todas essas coisas para não falar bobagem, para a gente corrigir os erros de tradução e esses erros doutrinários pagãos. Porque a impressão que dá quando nós falamos que o Messias é filho natural de José é como se nós
tirássemos todo o atributo que diz respeito a quem ele era pré-encarnado, né, quando habitava com o Pai, ou seu poderio, autoridade, o que ele representou. Muito pelo contrário, quando nós entendemos que o Messias encarnou 100% humano, nós atribuímos a ele muito mais honra e consideração pelo fato dele servir de exemplo para nós. Porque encarnado na mesma condição e desprovido de qualquer atributo que o tornasse superior a qualquer um de nós, principalmente a divindade, ele pôde o quê? Provar a qualquer homem que é possível ser santo como ele e se tornar agradável a Deus. Que é o propósito descrito lá em Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado dentre muitos irmãos. Certo? Mas vamos lá. Lucas, dando a explicação aí. Versículo de número... Lucas, capítulo de número 31, capítulo de número 1, versículo de número 31. O que diz aí? Eis que em teu ventre conceberás, ó, indicativo do futuro, conceberás. Veja bem, conceberás, você vai ficar grávida no futuro, não é agora, é depois. Eu não estou aqui vindo aqui para falar que você vai ficar grávida agora, não. É depois. Então vamos lá. Eis que em teu ventre conceberás, ó, em teu ventre conceberás, indicando o futuro, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua. 32. Este quem? Yeshua será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, onde está Senhor consta o tetragrama, né? Yahu, de forma abreviada, Yahué, na forma longa pré-exílio, e Yehoá, com influência do aramaico pós-exílio. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ele viria o quê? Da semente de Davi, como Paulo fala, né? Paulo explica em Romanos capítulo 1, versículo de número 3. Que ele viria o quê? Da descendência de Davi, né? E ali eu mostrei para vocês que em grego consta espermatos, de esperma, da onde vem a palavra em português espermatozoide, ou seja, sêmen. Como ele viria do sêmen de Davi se ele tivesse sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem? Como ele seria herdeiro de Davi se ele não fosse filho natural de um descendente de Davi? Ah, mas e Maria? Lembra que eu expliquei? Biblicamente, a genealogia é contada de pai para filho, porque é o pai que dá a semente no ventre da mulher. Depois os judeus mudaram isso para tirar, mais uma vez, o mérito do nascimento do Messias. Mas enfim, vamos dar continuidade. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí Miriam lhe pergunta, né? Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, eu não tive relação com o homem. Porque ela estava o quê? Aqui, prometida em casamento. Estava o quê? Às vésperas de realizar a cerimônia matrimonial do seu casamento, tá bom? O rito religioso do matrimônio. E respondendo o anjo, disse-lhe, agora vamos lá. O que o anjo disse? Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. E a virtude, o poder, em algumas traduções, do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa palavrinha que está aí, sombra, eu vou até pegar aqui no dicionário aqui para mostrar para vocês, né? Vamos lá. Lucas. Eu queria saber por que não está indo. Isso aqui é alguma coisa maligna que está acontecendo. Vamos aqui. Lucas capítulo 1, versículo de número 35 em grego. É o inimigo agindo, então eu tenho que
Tá aqui fazendo as consultas aqui e provando. Vamos lá. Ó. A palavra sombra em grego episkiazo. Lançar sombra sobre, envolver em uma sombra, obscurecer. Da imagem de uma nuvem de um vapor que lança uma sombra. Significado é transferido para a imagem de uma nuvem resplandecente que circunda e envolve a pessoa com seu brilho. O termo é usado em referência, presta bem atenção nisso, o termo é usado em referência a uma representação e não necessariamente o próprio, mas como se fosse uma representação. O que isso significa? Alguns estudiosos sérios atribuem aqui a sombra em menção a uma imagem de Deus refletida num ser humano, ou seja, é como se a sombra prefigurasse José. Então, respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, com aquele que reflete a sua imagem. Entenderam? Ou seja, José, pelo que também o santo, o Messias que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ok? E eis que também Isabel, tua prima, concebeu, ficou grávida, né? Concebeu um filho em sua velhice, e é este o quê? O 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu tenho até um estudozinho no nosso canal aí sobre o nascimento do Messias, e lá a gente conta, né, a partir desse 6º mês de gravidez de Miriam, que foi o primeiro mês de gravidez, aliás, o 6º mês de gravidez de Isabel, né, Elisheva, que é o primeiro mês de gravidez de Miriam, mãe de Yeshua, e essa aqui é a mãe, Isabel é a mãe de João Batista. Então, a partir do 6º mês, que é o primeiro de Miriam, nós contamos, né, e o 9º mês dá certinho em outubro. Por isso que eu falo para os irmãos que o nascimento do Messias foi no dia 15 de outubro, na festa dos tabernáculos, cumprindo a profecia de Levíticos 26, 11 e 12. Porém, meu tabernáculo no meio de ti, e andarei no meio de ti, né? E a minha alma não se enfadará, e eu vos serei por Deus, e vós sereis para mim povo. Por isso que eu falo dessa profecia. E tenho certeza absoluta que o nascimento físico do Messias foi no dia 15 de outubro, porque é a festa dos tabernáculos, cumprindo a profecia de Levíticos 26, 11 e 12, onde o anjo ali traz a palavra de Deus dizendo que colocaria o tabernáculo. E em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali onde está habitou, no original é tabernaculou, ou firmou a habitação, colocou seu tabernáculo, sua tenda entre nós. Então já é mais uma informação aí que linka o que eu tenho como uma realidade de que o Messias tenha nascido no dia 15 de outubro na festa dos tabernáculos. Por conta de toda essa junção de informação, fica blindada aí a coerência, né? Então, o que aconteceu em Mateus, que nós já vamos voltar para lá, Mateus capítulo 1, versículo 18. Este episódio aqui de Mateus, que já é o casamento, mais especificamente a noite de núpcias, né? Quando José vai chegar a ela, que ela fala, olha, eu acho que eu engravidei do Espírito Santo. Né? Ela pensava que estava grávida do Espírito Santo, é por conta deste episódio aqui, né? De Lucas capítulo 1. Tá? De Lucas capítulo 1 até o versículo de número 36, aqui até o 36. 36 não, até o 38. No 39, quando ela, naqueles dias, ela vai para Isabel, tá? Porque ninguém sabia que Isabel estava grávida. Porque ela estava ocultando de todo mundo. Então,
Isabel não foi para o casamento de Maria. Tá? Eles não foram. Até por conta da idade, o deslocamento deles era complicado. Então, e ainda mais grávida, né? Imagina uma senhora idosa, grávida, 2 idosos, a mulher grávida, idosa, como que, né, se deslocaria? Então, até por conta de não querer que ninguém soubesse, ela ficou ali na dela, até que se cumprisse a profecia, o nascimento do filho dela ali, Yohanan, o lavador, João Batista, que aconteceu 3 meses depois da visita de Miriam, né, de Maria, mãe de Yeshua. Então, quando Maria, mãe de Yeshua, vai até ela já está grávida. Por quê? Porque já havia acontecido Mateus capítulo 18 ali. Tá? Ela já tinha se casado. Ok? E agora vamos voltar aqui para Mateus capítulo de número 1, versículo 18. Não é Mateus 18, né? Mateus 1, 18. Então vamos lá, Mateus 1, 18. É que eu estou com tanto material aqui que eu quero mostrar para vocês depois, que acaba entulhando aqui. Vamos lá. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Estando Miriam, Maria, sua mãe, aqui desposada, aí no sentido de já casada, tá? Às vésperas da noite de núpcia, antes de se ajuntarem, antes de ter relação, né? Eu quero que você note aqui, antes de se ajuntarem, ou seja, estavam as prévias ali. José foi para se juntar com ela, tal, e ela pegou e falou, né? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse era o pensamento que ela tinha, tá? Por conta das palavras do anjo. Mas note que tudo que o anjo falou era tudo indicativo do futuro, tá? Então vamos lá, versículo 19. Então Yosef, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque então ela não seria apedrejada por ser acusada de ter engravidado antes do matrimônio, tá? Vamos lá. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, do Eterno, dizendo: Yosef, filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber Miriam, Maria, tua mulher. Veja bem, tua mulher, porque ele já estava casado, tinha feito ali todo o processo, só faltava a consumação com o ato. Porque o que nela, aí veja bem que eles colocaram está, mas não é está. Será gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, Jesus. Por que Yeshua? Yeshua, o nome Yeshua, deriva da palavra Yeshua. Yeshua é salvação. Então, Yeshua é como se fosse um salvador, alguém que veio para realizar o salvamento, alguém que veio para salvar, tá? Então não tem nada a ver Jesus com a palavra Yeshua, né? Então é Yeshua, porque ele Yeshua, salvador, aquele que veio para salvar, porque ele salvará, tá? E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: agora, eis o erro. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Bom, primeiro que nos textos gregos antigos não consta a palavra aqui virgem, né? De maneira nenhuma, tá? O que você vai achar aqui, ó, se fosse virgem literalmente, no sentido literal, tá? Que nunca fora tocada por um homem, ou seja, uma jovem intocada, que nunca teve relações sexuais, aqui constaria em grego a repartenos, ao invés de uma palavra que falasse só da juventude, mas uma mulher intocada, estaria constando repartenos. Só que quando você pega textos gregos antigos, né, mais antigos assim, você vai ver que lá consta reneanis, ou seja, a jovem. E eu já vou explicar o porquê. Então eis que a jovem conceberá, tá vendo? Ó? Como que ela estava grávida se a profecia foi citada indicando o futuro? Eis que a jovem conceberá, engravidará e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Immanuel, né? Que traduzido é Deus conosco, ou conosco estará Deus. Essa profecia
Quando você vai para Isaías, que é um outro problema também, Isaías 7:14, que é da onde surge essa profecia, tá? Deixa eu só achar aqui a versão. Eu queria que tivesse uma versão católica aqui. Eles traduziram aqui donzela, mas não é donzela. Não vai ter essa versão aqui. Mas enfim, você pode pegar na versão da Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, a Bíblia Ave Maria da Igreja Católica também. Que mais? Que outra versão? Deixa eu ver aqui. A Bíblia edição brasileira, tá? Bíblia edição edição brasileira, edição brasileira, e tem uma outra versão contemporânea que é em português corrente de Portugal. Em todas elas, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, eu coloquei na versão TAB, mas eu vou mostrar aí para vocês, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma donzela, não é donzela, tá? É jovem, conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Vou explicar para vocês. Não é donzela. Essa jovem aqui era a esposa do rei Acás e ela já estava grávida. Então a profecia, lembra que eu falei para vocês que ela tem 4 tempos? Nesse caso aqui está agindo primeiro e segundo tempo. Primeiro, aconteceria dentro da existência da pessoa a quem a profecia foi referida e dentro do tempo de vida do profeta, e também indicando algo que aconteceria dentro da mesma família, né? Porque a casa aqui é descendente de Davi, lá no futuro em referência ao Messias. Então nós vimos a ação de 2 tempos. Foi dita e aconteceu, e ela se repetiu no Messias por meio de José. Aqui, Acás, né? Que é um dos pais aí dos antepassados de José, de Yeshua também. E depois por José, né, pai de Yeshua. Então, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma donzela, no caso não é donzela, é uma jovem, tá, que já era casada, esposa de Acás, que ela conceberia, né, no caso aqui conceberá, indicativo do futuro, e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Então aqui não é virgem, tá? Não é virgem. Aqui em hebraico consta Ha'almar, que significa a jovem, não necessariamente virgem, ok? Porque se fosse necessariamente virgem ou exclusivamente se tratando da virgindade, juventude e virgindade, a palavra que constaria aqui era Rabetulá, mas em hebraico aqui consta Ha'almá, então se refere à juventude e não à sua virgindade. Então aqui o correto seria: a jovem conceberá e dará à luz um filho. Era uma profecia que estava dizendo que aquela moça engravidaria e teria um filho. Não estava grávida ainda, engravidaria. Então, se nós estamos utilizando esse termo dentro de um casamento apontando algo que ainda iria acontecer no futuro, a mesma aplicação tem que ser feita no caso de Miriam. Mateus não colocaria essa profecia sem esse entendimento de que a concepção aconteceria pós-matrimônio, tá? Então, aqui é Ha'almá, aonde está virgem aí ou donzela, você pode fazer um risquinho embaixo, colocar do lado H-A apóstrofe Almá, A-L-M-A-H no final. Literalmente, a jovem, não necessariamente a virgem, porque se fosse juventude e virgindade, a palavra para ser utilizada seria Rabetulá, H-A-B-E-T-U-L-A-H, Rabetulá, tá certo? Vamos lá. Isso aqui é só para vocês entenderem. Voltando lá para Mateus capítulo de número 1. Mateus 1.
versículo de número 23, certo? Que diz aí: eis que a virgem, então não é virgem, é a jovem, conceberá e dará à luz um filho. E lhe porás o nome, ou ele será chamado de Emanuel, porque que quer dizer Deus conosco. Tá certo? Então não é virgem. Se fosse virgem, lembra que eu expliquei para vocês? Se fosse virgem, constaria aqui em grego repartenos. H-E-P-A-R-T-H-E, reparte, T-H-E-N-O-S, repartenos. Tá? Isso transliterado. Que seria literalmente uma jovem virgem. Mas aqui nos textos antigos não consta isso, consta Reneanis. H-E-N-E-A-N-I-S, Reneanis, que é a jovem e não necessariamente virgem. Então, todas essas mudanças que eles fazem, inclusive tem textos gregos posteriores onde já alteraram, né? Colocaram repartenos, e lá atrás, na antiga aliança lá, eles não puderam mais mexer. Você pode ver que as novas bíblias católicas lá não consta virgem, consta jovem, não consta a virgem, consta a jovem. Nem donzela consta mais, consta a jovem. Tá? Por quê? Os direitos autorais da antiga aliança ficaram exclusivamente dos judeus, para que não houvessem alterações, e a da nova aliança, eles fizeram essa série de alterações. Aí os protestantes vêm e pegam antiga e nova aliança alterados. Aí não tem essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá certo? Então, dando continuidade aqui ao estudo, versículo de número 24. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, no sonho. Lembra o que o anjo falou para ele? Vocês lembram disso ou não? O que o anjo falou para José? Mateus capítulo 1, versículo 20. Quando, porém, pensava nestas coisas, em deixar a mulher secretamente, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, não temas receber, ter relações com ela. Pois o que nela foi, não é foi, é será gerado, será por virtude do Espírito Santo. Não é foi gerado, porque não estava gerado ainda, porque José não havia ainda recebido Maria, ou seja, tido relações com ela. Tinha casado no religioso, mas não tinha tido relações ainda. Isso aqui é a noite de núpcias. Esse episódio aqui, que nós estamos vendo aqui, ele está entre o aparecimento do anjo a Maria, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, e a visita de Maria a Isabel, quando o João Batista, no ventre de Isabel, pula no ventre dela e ela fala: poxa, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor na minha casa, tal. Ali, ela já estava grávida. Então, entre a palavra, a visita do anjo a Maria e a visita de Maria a Isabel, teve o casamento dela. Ok? Que é isso aqui que eu estou explicando para vocês na noite de núpcias, aqui em Mateus capítulo de número 1, a partir do 18. Beleza? Versículo de número 21. Ela dará à luz, não é um filho, o correto é a seu filho, ou seu filho, deixando claro que o filho é de José, a quem chamarás Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Aí nós vamos entrar na profecia. Eis que a jovem, que dada a ocasião estava casada como aquela jovem que era esposa de Acaz lá atrás, certo? Lembra da profecia de Isaías 7,14? Eis que a jovem, que já estava casada, Maria, e aquela jovem lá, porque tem que ter similaridade de situação, para que haja o peso da profecia. Eis que a jovem conceberá, não é virgem, e dará à luz seu filho, tá? E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e o que ele fez? Recebeu sua mulher, ou seja, teve relações com Maria.
E não a conheceu. Isso aqui é erro de tradução, não é não a conheceu. Deixa eu colocar na versão revista e corrigido. E não a conheceu, né? Na verdade não é não conheceu, é não tornou, né, a ter relações com ela, até que deu à luz seu filho. Por quê? O cara só podia, quando a mulher engravidasse, ele só podia voltar a ter relação com ela depois que ela desse à luz o filho, passasse ali o período de purificação, daí então eles se deitavam, ok? Naquela época era assim. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Ó, veja bem, e não a conheceu, não voltou a ter relação com ela, até que deu à luz a quem? A seu filho, né? Ou seja, filho de José, o primogênito. Veja bem, o termo primogênito não é aplicado à mulher. A primogenitura é passada de pai para filho. É só você ver na genealogia. É sempre do pai para o primogênito. É do pai para o primogênito. O vô fala do pai, que é o seu primeiro filho. O pai fala do seu filho, que é o seu primeiro filho. O filho fala de seu filho, que é é sempre o primogênito. Por exemplo, meu pai, que era o filho mais velho, era o primogênito do meu vô. Eu, que era o primogênito, que sou o primogênito do meu pai, meu filho, que é meu primogênito, e agora meu neto, Davizinho, que nasceu, que é o primogênito do meu filho. Então, primogênito é sempre o primeiro filho, e é contado de pai para filho, e não de mãe para filho. A primogenitura, ela é passada de pai para filho, e não de mãe para filho. Então, o primogênito aqui, ó, primogênito é o primeiro gerado pelo pai. Ok? Então, o fato desse termo estar aqui, está colocando José na condição de genitor, e que Yeshua foi o primo, o primeiro gerado por ele, ou seja, seu filho mais velho. Então José não tinha filhos antes, isso é tudo mentira. É o primogênito de José. E pôs-lhe o nome de Yeshua. Ok? Então todas essas informações, elas são boas para que vocês aí não caiam no conto do vigário, dessas heresias, dessas mentiras, dessas fábulas que eles contam por aí. Bom, dando continuidade ainda, eu vou ler para vocês agora, como eu havia prometido no começo do vídeo, o Evangelho de Nicodemos a partir do versículo de número 3. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou ler agora, porque é a prova de que Maria não estava grávida antes do casamento. Logo, ela engravidou depois do matrimônio. Ou seja, o filho, Yeshua, é filho de José. Ok? Yeshua é filho de José. Então vamos lá. Evangelho de Nicodemos, capítulo de número 2, a partir do versículo 3. Mas os anciãos dos judeus responderam dizendo a Yeshua: que é que nós vamos ver? Primeiro, que tu vieste ao mundo por fornicação. Estavam dizendo que o Senhor, dizendo ao Senhor que ele havia vindo ao mundo, isso aqui é o julgamento dele diante de Pilatos. Estavam acusando-o de ter nascido de fornicação, no sentido de seu pai ter tido relação com a sua mãe antes do matrimônio, né? Tem 12 testemunhas aqui que estavam presentes no casamento, que dizem que Yeshua não nasceu de fornicação. Aí você vai falar, mas não foi fornicação, foi Deus que colocou. Não, meu amado. O que o texto está deixando bem claro é que ela engravidou depois do matrimônio. Ela não estava grávida antes. Até porque como é que ela apresentaria as provas da virgindade? Me fala, como ela apresentaria as provas da virgindade? E vou deixar até engatilhado aqui. Deixa eu até ver se eu tenho salvo aqui já. Eu tenho salvo. Já vou mostrar para vocês essa questão da prova da virgindade, tá? Mas vamos lá. Mas os anciãos dos judeus responderam dizendo a Yeshua: que é que nós vamos ver? Primeiro, que tu vieste ao mundo por fornicação. Estavam acusando de José, estavam acusando de ser filho de fornicação, ou seja, José engravidou sua mãe antes do casamento, certo?
Primeiro que tu vieste ao mundo por fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrarem-se ameaçados na cidade, que foi a matança, né, das crianças ali. 4. Então alguns dos que ali estavam presentes e que eram judeus piedosos disseram: nós não estamos de acordo que haja nascido de fornicação, mas sim sabemos que José desposou Maria e que não foi gerado através de fornicação. O que isso quer dizer, meu irmão? Que Deus não engravidou Maria com o Espírito Santo antes do casamento. José desposou, casou-se com Maria, daí então veio a criança. O que isso significa? Que o Messias é filho de José, como eles estão dizendo aqui, ó. Como eles estão dizendo aqui, os próprios que acusavam Yeshua de ser filho de fornicação atribuíram a José a paternidade. Só que estes outros aqui que estão defendendo foram homens piedosos que estiveram presentes no casamento, e eles dizem o seguinte, ó: então alguns dos que ali estavam presentes e que eram judeus piedosos disseram: nós não estamos de acordo que haja nascido de fornicação, mas sim sabemos que José desposou a Maria e que não foi gerado através de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam a sua origem através de fornicação: e isto que dizeis não é verdade, posto que os esponsais foram celebrados. O que são os esponsais? O que são os esponsais? Todo o rito do casamento foram realizados, os esponsais. Teve o acompanhamento que comprovava a virgindade dela, as provas da virgindade, e depois, quando foi consumado o ato, tinha a apresentação do lençol aos pais, que eu já vou falar sobre isso com vocês também, que está dentro da Bíblia. Tá? Vamos continuar. Isto que dizeis não é verdade, Pilatos falando com os que acusavam Yeshua de ter nascido de fornicação, certo? Isto que dizeis não é verdade, posto que os esponsais foram celebrados, segundo afirmam vossos próprios compatriotas. Então Anás e Caifás, os dois picaretas que fizeram o julgamento de Cristo de madrugada, que era ilegal, né? Não estavam presentes ali outros sacerdotes que podiam, que compunham, né, o Sanhedrin, o Sinédrio, mas enfim. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e não cremos que ele tenha nascido. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e não cremos que ele tenha nascido de fornicação. Estes são prosélitos e seus discípulos. Ou seja, Anás e Caifás estavam dizendo: esses caras aí que estão falando que ele não nasceu de fornicação são prosélitos convertidos à doutrina dele, são seus discípulos. Pilatos chamou a Anás e Caifás e disse-lhes: que significa a palavra prosélito? E eles responderam: que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ou seja, estavam dizendo que aqueles que estavam defendendo eram gentios que haviam se convertido. Ao que contestaram os que afirmam que Yeshua não havia nascido de fornicação. Isto é, Lázaro. Lembra Lázaro? Que foi ressuscitado? Pois é, ele era uma das testemunhas. Lázaro, Astério. Lázaro foi o que o Messias ressuscitou, tá? Astério, Antônio, Yaakov, Aminés, Zeras, Samuel, Isaac, Finéas, Crispo, Agripa e Judas. Nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus e dizemos a verdade, pois encontrávamos-nos
presentes nas bodas de José e de Maria, no casamento. E agora, de quem que Yeshua realmente é filho? 5. Pilatos chamou estes 12 que afirmavam não haver Yeshua nascido de fornicação e disse-lhes: eu os conjuro pela saúde de César, dizei-me, é verdade o que afirmastes, que não nasceu de fornicação? Eles responderam: nós temos uma lei que nos proíbe jurar, porque é pecado. Deixe que estes jurem, ou seja, os picaretas, os mentirosos, jurem pela saúde de César, que não é verdade o que acabamos de dizer, e seremos réus de morte. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: nada respondem a isto? Eles replicaram: tu dás crédito a estes 12 que afirmam o nascimento legítimo de Yeshua? Enquanto isso, todos em massa estamos tratando que é filho de fornicação, que é feiticeiro e que se chama a si próprio de filho de Deus? Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, Anás, Caifás e aquela multidão que era contra o Messias, à exceção dos 12 que haviam sido testemunhas do casamento de José com Maria, que afirmavam que o Messias não era nascido de fornicação, que Maria não engravidou antes, ela só engravidou depois do casamento, ou seja, Yeshua era filho de José com Maria, tá? Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12 que negaram a origem da fornicação, e ordenou que Yeshua fosse separado. Depois lhe disse: por que razão querem dar-lhe a morte? Eles responderam: tem inveja dele por curar no sábado. Ao que respondeu Pilatos: é por uma boa obra e por uma boa obra querem matá-lo? Aí é que legal, que eu acho legal, que aqui tem uma parte que é igualzinho João, o Evangelho de João. Quer ver? Ó, capítulo 3, versículo 2. E entrando de novo no pretório, Pilatos, chamou a Jesus à parte, a Yeshua à parte, e perguntou-lhe: és rei dos judeus? E Yeshua respondeu: dizes isto por conta própria ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: mas será que também sou por acaso judeu? Teu povo e os pontífices puseram-te em minhas mãos. Que fizeste? E Yeshua respondeu: meu reino não é deste mundo, pois caso contrário, meus servos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo tu és rei? E Yeshua respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Pois para isto nasci e vim ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E Yeshua respondeu: a verdade provém do céu. Pilatos disse: não há verdade sobre a terra? E Yeshua respondeu a Pilatos: estás vendo que os que dizem a verdade são julgados pelos que exercem o poder sobre a terra? Então, esse texto que eu mostrei para vocês, o que ele faz? Ele prova que o Messias ele é filho natural de José, que Maria não engravidou do Espírito Santo antes do casamento dela, ok? E que ela teve relações com José para a concepção. Lembra que eu falei para vocês, que nós lemos aqui, que as testemunhas dizem, as 12 testemunhas, dentre elas Lázaro, inclusive, Nicodemos, enfim, eles atestam que eles estavam presentes no casamento, nas bodas de José com Maria, que ela não estava grávida antes, que eles foram testemunha, inclusive Pilatos cita aqui os esponsais. O que são os esponsais? Os esponsais são as provas da virgindade, todo o preparo para o matrimônio, todo o procedimento,
que antecede o rito cerimonial do matrimônio, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, olha. Aliás, não sei porque eu estou abrindo a Bíblia se eu tenho aqui. Vamos lá. Deuteronômio 22, a partir do versículo 13. Olha o que diz. Quando um homem tomar uma mulher, né, em casamento, e entrando a ela a aborrecer, causar-lhe algum tipo de ofensa, né, aborrecimento, ele imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais, as provas, algumas versões diz provas da virgindade. Deixa eu ver se eu acho alguma versão que traga como provas da virgindade aqui para vocês verem. Vou mostrar aqui para vocês, procurar alguma versão que traga provas da virgindade. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês na versão revista e atualizada, ó. Então o pai da moça e sua mãe tomarão o quê? As provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. Continuar. O pai da moça dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Algumas outras versões, na versão revista e corrigida, por exemplo, traz lençol. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Na verdade, são as roupas aqui, são os lençóis que cobriam o leito na hora do ato, ok? E também as roupas da moça, que eram brancas. Por quê? Tanto a roupa da moça, que era uma roupa que vinha por baixo, né, que eles tinham como se fosse uma lingerie nos tempos de hoje, né, que vinha por baixo, assim, para o ato, e também o lençol que forrava o leito. Fora os sinais da virgindade que o pai tinha ali, que acompanhava, né, havia toda uma vigilância sobre a moça. Então, como é que José daria para os pais de Maria, que era questão de honra, como que ele daria aos pais de Maria as roupas dela e o lençol que continha ali o rompimento do ímen, a prova de que eles tiveram relação, de que ela perdera a virgindade com ele, se ela tivesse concebido do Espírito Santo? Se o Messias não fosse filho dela, não teriam essas provas. Como é que o casamento seria consumado? Porque tinha todo o rito cerimonial, todo o processo ali, os esponsais, mas depois tinha as bodas ali, a festividade, depois da festividade o casal se separava e tinha noite de núpcias, que foi exatamente no momento quando José se chega a ela fala, tô grávida. Que ela pensava que isso acontecia, mas o anjo vem e fala, não, José, não tema recebê-la como mulher, vai lá, tem relação com ela, consome o casamento. O que nela será gerado, né, será chamado filho de Deus. O primogênito de José. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu acho que ficou, para concluir essa série, ele ficou cheio de informações, né? Ele ficou bem rico em informações. Então eu espero que vocês possam ter entendido que toda essa heresia, né, do nascimento virginal saia da mente dos irmãos, porque isso é uma coisa que pode destruir toda a crença, né? Você inferioriza o Messias quando você diz isso. Amados, não deixe de contribuir conosco. Você pode contribuir conosco nos dízimos e ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou Pix no celular no 11 986 796974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda, tá bom?
Eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam pegar essas referências que eu passei, checar, estudá-las, né? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá? Então, todo o estudo que nós trazemos aqui, ele é embasado em cima de muita pesquisa. Isso aqui são coisas de, sei lá, mais de 15 anos de pesquisa para que eu pudesse pregar essas coisas para vocês, tá bom? Então, valorizem isso, porque nós trazemos para você aqui um estudo, uma interpretação bíblica, teológica, que lá fora o valor seria absurdo. Então, vocês têm tudo isso gratuitamente pela misericórdia de Deus. Então, façam um bom proveito. Se você quer se achegar a nós, se juntar a nós, você pode entrar em contato pelo celular aí no 11 98679 6974. Eu te coloco no grupo e você passa a ser apacentado, acompanhado por nós e também pode tirar as suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos. Shalom e até a próxima. Fiquem com Deus.